Bem-vindos ao nosso RaizCast, nossa temporada agora do RaizCast Pro, né? Esse programa que ele está circulando o Brasil todo. E hoje nós estamos, essa gravação nossa aqui em São Paulo, direto de São Paulo, no 10º episódio do programa. E eu queria passar uma mensagem para vocês que está chegando a primeira vez para entender o RaizCast. O RaizCast, para mim, ele se transformou num mestrado, num doutorado. Eu repito quase que todos os programas. Por que isso? Porque a importância é você, empresário, de entender, de aprender. E hoje nós vamos falar num tema que eu até trouxe aqui. Olha só, eu anotei uns pontos dizendo assim, a reforma tributária já começou, mesmo que muita gente ainda tenha entendido, porque a maioria das pessoas não entendeu. Ela não começa em 2033, ela começa agora, com os testes, com os ajustes, com decisões que vão impactar empresas, profissionais e famílias. Hoje nós vamos falar sobre o que quase ninguém te explica. Eu tenho certeza que você tem dúvida, quase ninguém te explica sobre isso. Não só o que muda na lei, mas também o que muda na vida real. Eu anotei também, existe um erro perigoso que acontece. Tratar a reforma tributária como um assunto fiscal é complicado. Ela não é uma gestão, vamos dizer assim. Ela não mexe em preço, não mexe com preço, não mexe com margem, não mexe com a cadeia produtiva. Na verdade, ela mexe sim. Se você pensou que isso não mexe, ela mexe sim. Tudo isso que eu falei agora, margem, preço, cadeia produtiva, negócio, a reforma tributária vai mexer. Então vocês entenderam a importância do assunto que nós vamos falar hoje? Porque eu digo uma coisa, um detalhe assim, com a forma como que as empresas se organizam, isso vai ter uma estrutura, uma mudança. E quem não entende isso agora vai entender no caixa depois. Vai ter problema na empresa. A reforma exige previsibilidade. E previsibilidade só existe com gestão. Não tem outro meio, não tem improviso, não tem jeitinho brasileiro. Isso já vem todo mundo falando há tempo. Hoje eu vou receber aqui a pessoa, uma procuradora, alguém que participou diretamente do grupo que constituiu a legislação tributária no Brasil. Quero começar pelo ponto mais importante. Muita gente acha que isso ainda está longe de acontecer. Mas em 2026 o processo já começa a rodar, né? Ele já está rodando. Com 7 anos de transição. Não é daqui a 7 anos, são 7 anos de transição. Na prática, o que já está acontecendo agora. Mas, antes de nós saber tudo isso, tem uma coisa que não muda no meu programa. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Eu mesma? É tu mesma. Então tá, Rodrigo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer, uma satisfação enorme estar dentro do Eco, fazendo todo esse trabalho que a gente está fazendo maravilhoso agora. Meu nome é Fernanda Luft, sou procuradora-geral do município de São Leopoldo. E sim, participei, fui membro do GAGE, Grupo de Assessoramento Jurídico do Grupo Técnico da Reforma Tributária. Então, essa lei complementar que está aí agora, 214, todo o texto dessa lei passou por mim. Tá? Participei de alguns grupos, então eu aprendi na origem. E é muito bacana a gente trabalhar nos bastidores. Então, isso não tem preço, que nem eu digo, né? Entender por que a lei saiu do jeito que saiu, isso tem uma importância significativa demais. Durante o programa, vocês vão entender, vai ter muita crítica, muita ação sobre isso. Sem dúvida. E a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é o seguinte, foi o que eu fiz na abertura do programa. Na prática, o que já está acontecendo agora? Tá, então vamos começar com um basicão, né, para o pessoal entender. Acho que isso as pessoas estão falando muito, né? O que é a reforma? Primeiro, ela é uma reforma sobre o consumo. A gente não está falando da reforma da renda. Então, uma coisa que tem que deixar claro. Então, o que a gente está trabalhando? São 4 impostos que existem hoje que vão virar 2. Então, em nível federal, eu tenho o PIS e COFINS, que vai virar CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e eu tenho o ISS e o ICMS, que vão virar a IBS.
tá? Que aí é o imposto sobre bens e serviços. Então, nós vamos ter 2 impostos que são gêmeos, eles são iguais e eles andam juntos. Então, quando a gente fala lá, vai ter uma alíquota de 26%, 27%, 28%, essa alíquota é a soma da alíquota dos 2 impostos. Tá? Então, é como se fosse um tributo só. O que a gente tem? Efetivamente, começa em 1º de janeiro de 2027. Aí todo mundo diz, 2026 é teste. É fato, é teste. É fato e não é fato. Por que eu digo isso? Porque a gente está testando os sistemas dos municípios, dos estados e da União para ver como é que ele vai se comportar, mas a partir provavelmente de abril ou maio, isso está vindo num regulamento que está sendo feito agora, empresas do lucro real, por exemplo, vão ter que destacar o CBS e o IBS na nota fiscal. Então, assim, o que diz a lei? Quem destacar não recolhe. Significa que quem não destacar vai recolher. Então, é bom prestar atenção, porque daqui a pouco, lá em agosto, a gente vai ter empresa recolhendo o IVA. Para aí. Vamos para um pouquinho, porque eu fiquei assim, nossa, foi uma metralhadora de informação diferenciada. Eu acredito que quem está ouvindo, quem está dizendo assim, poxa, Careca, pergunta para ela aí. Vamos lá. Repete um pouquinho mais devagar me explicando isso. Eu imito, não imito? O que acontece, tá? É uma obrigatoriedade e isso está no passo a passo da lei. O que precisa em 2026? Primeiro, todas as empresas têm que estar com o sistema emissor de nota fiscal adequado, porque hoje todo mundo vai usar o mesmo sistema, União, Estado e Município, tá? Que é o Sistema Nacional de Notas Fiscais. Então, vamos lá. Eu não tenho mais aquela coisa, aquela confusão que tinha quanto é ICMS, quanto é outro imposto municipal, quanto é isso. Não, acabou. A partir de agora é centralizado num único sistema. É num único sistema, tá? Continuam os impostos agora, tá? É importante dizer que em 2026 a gente tem ICMS, ISS, PIS, COFINS. Tá? Ok, continua normal. Continua tudo normal. Beleza. A gente vai ter o IBS e a CBS numa fase de teste, tá? O CBS é 0,9% e o IBS 0,1%. Tá? Então a gente tem 1% de tudo que a gente tributar que vai ser tributado sim o IVA, mas vai ser compensado. Porque realmente não é para ninguém pagar o imposto esse ano. Mas na nota fiscal, tu tem que ter o destaque de todos os impostos, do IBS e da CBS também. Entendi. Então, olha só. Vamos lá. Eu, ignorante aqui, raiz, perguntando. Eu pago 3 impostos, municipal, estadual, federal. Mas eu vou ter um teste do imposto do IVA... Isso. Que vai cobrar de mim, eu vou ter que destacar para testar, validar o sistema, aí. Mas vai ser devolvido para mim, não vai esse valor, não vai ser acreditado, ou vai estar compensado com PIS e COFINS. Compensado pelo PIS e COFINS, beleza. Mas vai estar ali e o que eu tenho que ter na ideia? Por enquanto eu tenho os 3 e mais ele de teste. Depois que passar 2026, é isso? Final do ano, 27 cai os impostos municipal, estadual, federal e fica só o IVA. Não. Não? Vamos lá. Vamos por etapas, tá? Esse ano, vamos pegar um exemplo prático, tá? Eu sou um prestador de serviço, tirei lá uma nota fiscal eletrônica de serviço. Boa. Então, eu vou ter lá na minha nota imposto de renda, CSLL, tá? Ou eu posso ser do Simples, enfim. Mas eu vou ter o ISS. E aí, eu vou ter o IBS e a CBS. Isso tudo tem que estar na minha nota fiscal a partir de agora, tá? E aí, a partir de provavelmente abril ou maio, essas datas, elas ainda não estão confirmadas, eu vou ser obrigada a fazer esse destaque. Eu vou ter que dizer, olha, IBS é tanto, CBS é tanto. Fernanda, e se eu não fizer esse destaque? Quem não fizer esse destaque e cair numa fiscalização, vai recolher o imposto esse ano sem direito à compensação. Deixa eu fazer uma pergunta. Olha, isso aqui é muito grave, é muito importante. Tu está falando prestador de serviço. Sim. Isso nós enquadramos o MEI ou não? O MEI e o Simples, tá? O MEI geralmente ele é do Simples. O Simples, ele não precisa fazer nada este ano. Quem é do Simples somente vai ter que destacar em 2027. Boa. Vamos entrar no Simples depois. Primeiro vamos entender... Lucro real e lucro presumido. É quem tem que hoje cuidar com os documentos fiscais. Boa. Então, tu que é empresário que está no MEI e no Simples, ainda não modifica esse sistema. Exatamente, ainda não se preocupa com isso. Somente presumido e real. Exatamente. Ok. Nós estamos até abril, ele fazendo só fase da implantação. A partir de abril, definindo essa data, vai começar a descontar esse valor, né? Mas vai ser creditado no ISS ou no...
Para quem descontar, sim. Tá, e exatamente. o que é o descontário fazer, então, depois de abril? O que acontece? A obrigação hoje eu só preciso destacar, porque o ano de 26 é para ser teste. Então, assim, se todo mundo destacar, a União vai conseguir rodar os sistemas, os estados e os municípios para ver se ele está funcionando. Então, a obrigatoriedade só é destacar, não é pagar nada, é só destacar na nota fiscal. Então, vai ser punido quem não destacar, porque precisamos entender a métrica do processo. É isso aí. Então, quem destacar não acontece nada, eu não preciso recolher absolutamente nada. Ah, Fernanda, mas eu não destaquei, o fisco me pegou. Aí tu vai pagar e tu não vai compensar. Então, é justamente a obrigação, porque o brasileiro só movimenta quando dói no bolso. Exatamente, tá? Então, isso 2026. O que acontece em 2027? 2027 a gente já tem a extinção total do PIS e da COFINS. CBS já entra cheio em 2027, com uma alíquota aproximada de 8,8, 8,9, e essas alíquotas ainda não estão definidas. Nos dois patamares, presumido e real, sim, ou há uma mudança, porque hoje o presumido presume e o real, ele, né, sobre o faturamento real. Tanto é que diz que no lucro real o governo presume que tu fature tanto, tu paga antecipado aquele valor. O que muda aí? Porque tu vai ter 2 impostos, tu falou, né? Exato. O lucro presumido é um regime que ele vai ter que ser muito pensado para quem está no lucro presumido. Porque hoje qual é a vantagem do lucro presumido? É tu pagar uma alíquota menor de PIS e COFINS. PIS e COFINS deixam de existir. E passa a existir a CBS. E a CBS não tem nenhum tipo de benefício e nem de redutor por tu estar no lucro presumido. Vamos para um exemplo prático. Gente, isso aqui é muito importante e nós temos que tirar dessa mulher todo o conhecimento dela de uma maneira que nós vamos entender. Entendemos, vamos lá. Olha lá. Vou dar um exemplo da energia solar. Era o mundo que eu estava trabalhando, eu estava no lucro presumido até X tempo, porque eu pagava um imposto médio, se eu não me engano, de 6 alguma coisa, uma variação assim. Eu não ia para o lucro real porque não dava, seria mais caro. O lucro real é 40 e pouco, se eu não me engano, e vai abatendo os custos até chegar ao imposto final. Então, por decisão estratégica, nós estávamos indo no presumido, era 6%. Tá. Dado o momento do faturamento aumentou, os custos gigantes, empresa maior, nós fomos para a estratégia do lucro real, onde eu pagava finalmente, lá nas pontas finais, menos que os 6 e poucos por cento fixo do presumido. Exato. Por isso que estrategicamente eu fui para lá. Então, gente, olha a realidade. Quando eu pagava 6 e pouco do presumido, aí nós fomos para o real, paguei menos, eu fui real porque ia pagar menos. Como é que fica essa situação? Justamente é isso que eu quero que tu explique agora. Há uma tendência de muitas empresas migrarem do lucro presumido para o lucro real. Hoje, o lucro presumido talvez não faça mais sentido, a não ser em situações muito específicas. Por exemplo, eu tenho uma clínica médica. Opa, vale a pena porque eu tenho equiparação hospitalar se eu sou do lucro presumido. Esse cara tem que continuar lá, independente de qualquer coisa, porque ele tem um benefício que vem independente da relação de consumo. Agora, se eu estou no lucro presumido, né, porque hoje é o melhor regime para mim, eu tenho que pensar, porque eu não vou mais ter a vantagem do lucro presumido. Ele passa a ter uma contabilidade quase que de lucro real, porque o valor do imposto vai ser o mesmo. A CBS para o lucro real vai ser a mesma CBS do lucro presumido. Então, tem que fazer essa análise. Tá? E aí, o que muda na realidade entre uma empresa e outra é a questão do creditamento, que são os créditos. Não sei se as pessoas entendem, mas o IVA, ele é um imposto sobre o valor agregado. Significa que ele não incide sobre ele mesmo. Hoje, a gente paga imposto sobre imposto. Então, hoje tu compra um telefone, tu não sabe o valor do imposto. Né? Eu pago lá R$4.000 por um telefone, eu paguei, eu não sei quanto é o telefone e quanto é de imposto. O IVA não. O IVA agora vai vir destacar. Então, comprei um celular, pega lá a nota, ele vai estar lá, olha, R$3.200 é o telefone, R$800 é imposto e vai estar destacado esse imposto. Então, isso é uma das características dessa reforma, é a transparência e a clareza. Nós vamos passar, então, igual aos Estados Unidos. Exatamente. Nas lojas é o preço do produto. Isso aí. Eu sei que o meu imposto é 7%, então vai ser sempre 7% do imposto. Exatamente. Então, ele é claro. E aí, o que acontece? O imposto, ele é 7%, desde o chipzinho do telefone até o telefone. Só que passa por uma cadeia. Então, o que acontece? A empresa que compra lá o chipzinho para montar o telefone, a hora que ela compra esse chipzinho, ela paga o IVA. Pagou 7%. Pagou 7%. Um exemplo. Tá? Vamos pegar os 26 para o pessoal não comprar 26 ou 27, que é a alíquota que vai vir, tá? Então, compra, paga lá os 27%. Quando vai para a próxima fase da cadeia, que é o setor produtivo, ele produziu o telefone para largar no atacado, ele também vai pagar os 27%. Mas o que acontece na cadeia de produção?
tu desconta o imposto que já foi pago atrás. Então, sempre o próximo vai descontando tudo que já foi pago. Tu nunca paga os 26%. Tu vai abatendo o valor que já foi pago atrás. Esse é o mecanismo do IVA. Vai funcionar? Sim, não, ele funciona assim. Não tem como funcionar diferente. Porque aí tu tá trazendo uma coisa que é o que eu sempre penso e eu sou contra. Eu digo que no Brasil hoje a gente paga em média 45% de imposto no final. Por quê? Porque justamente o chip lá já pagou, quando chega na indústria paga, quando chega na distribuidora paga, quando chega na loja paga. Sim. E aí tu vai somando. Quando chega lá nós temos 47% que nos tira de poder aquisitivo. Exato. Então tu tá me dizendo que agora, a partir de agora, quando tiver o IVA ativo, do chip à ponta vai ser 27%. Exato, é isso aí. E aí o que é importante as pessoas entenderem? A reforma é uma reforma sobre consumo. Quem é que paga o imposto sobre o consumo? O consumidor. Se o consumidor paga, quem está no meio dessa cadeia toda não paga. Tá? E por que eu te digo que não paga? Por que quem vai produzir o celular agora não vai mais pagar imposto? Na realidade, ele paga, mas ele se acredita. Então, a indústria pagou lá 26%, 27% que seja, a hora que ele pagou, ele recebeu um crédito. Para quê? Para abater nas próximas operações. A partir de agora, o que o sistema estão vindo? Essa é uma reforma extremamente tecnológica, tá? E ela promete ser a nossa tributação promete ser a mais moderna do mundo todo. E o Brasil tem esse perfil. Sim, eu já ia dizer, concordo contigo, principalmente quando a gente vê a questão do Pix. Nós estamos muito à frente, né, muito à frente em tecnologia. Mas deixa eu te perguntar, tu falou que vai funcionar, o Brasil tecnologicamente está na frente, concordo, mas existem comentários que diz que tu falou que vai ser a reforma do Mundial, agora eu esqueci até. Mais moderna. Mais moderna por causa da tecnologia, o Brasil sempre está na ponta. Mas ela não vai ser a mais cara, o imposto mais caro no mundo? Porque tu falou em 27%. Nos Estados Unidos é 7%. Agora eu quero ver qual a defesa que tu vai trazer. Tá, o que a gente tem? Muita gente diz, a reforma, se venderam que a reforma não vai aumentar imposto, mas eu sou um prestador de serviço, vai aumentar o imposto para mim. Ninguém nunca disse que não ia aumentar imposto. O que a reforma sempre disse? Não vai aumentar a arrecadação global. O que isso significa? Tá? Como é que vai se chegar nessa alíquota de 26%, 27%? Se está se fazendo um raio-x hoje, o que o Brasil arrecada hoje com PIS, COFINS, ICMS e ICS? Tá? Se tirou uma fotografia. Significa o quê? O IVA ele vai ter que arrecadar exatamente a mesma coisa para manter todos os entes federativos, estados, União e município, vão continuar recebendo em 2027, 28, 29, 30 o que ele recebe hoje. E aí eu tenho que ir calibrando a alíquota. Tá? Mas o que acontece? Para ele continuar recebendo igual, alguns vão pagar mais, outros vão pagar menos, para alguns não vai fazer diferença. Então tem que entender a reforma, ela não pega todo mundo, ela não vai ser agressiva com todo mundo, alguns setores vão sofrer mais, porque a carga tributária vai ter que ser a mesma. Qual é a lógica? Tá? Ela foi uma reforma pensada para aumentar a arrecadação. Sim, claro que foi. E a gente enxerga isso com alguns mecanismos, tá? Como a gente tem o mecanismo do split payment, por exemplo. Tá? O split payment, ele é disruptivo. Isso é novo. É uma coisa que a gente vai ter que se acostumar. O que é o split? Vamos voltar lá para o meu exemplo do celular. Paguei lá R$4.000 no telefone. Tá? Tem o imposto, tem ali, eu já sei que 800 é o imposto, né? Que 3.200 é o telefone. A hora que eu passo o meu cartão na loja, o lojista vai receber na conta dele 3.200. Os 800 vai direto para o fisco. Isso é o split, é separação. Tá? Então, o que acontece? Agora, não tem opção de pagar ou não imposto. Eu não consigo dizer para o sistema, olha, passa o cartão, mas não recolhe o imposto. Ele vai recolher. Vai ser na hora. Eu vou pagar imposto querendo ou não querendo. Então, eu vou arrecadar muito mais. Agora, quando tu fala eu vou arrecadar, é o governo. Isso, perdão, é o governo, exato. Isso. Por que eu quero destacar isso e a importância, você empresário tem que prestar muita atenção. Quando você, no sistema atual agora, os 4.000 que ela falou do telefone vai entrar para o caixa da tua empresa. Os 8.000 tu vai pagar lá, se eu não me engano, 3 meses depois, 800, dependendo, sim, né? Presumido, se eu não me engano, é mês a mês, lucro real a cada 3 meses. Ao contrário, presumido a cada 3 meses, e o real ao final do mês. Ok. Então você tem que entender o seguinte, aquele dinheiro, se você não é muito organizado em gestão financeira, fluxo de caixa, tu tem que entender o seguinte,
A cada imposto ele é cobrado instantaneamente. Uhum. Tu não tem mais esse dinheiro para, se tu for lucro presumido 3 meses, girar com dinheiro e pagar lá na ponta. Exato. Então tu vai ter que ser mais organizado ainda financeiramente para ter o dinheiro no momento. Vai ter que ter a precificação perfeita Exatamente. e trabalhar muito no teu fluxo Exatamente. de caixa. Tu entendeu o jogo agora? É o imposto que a gente não paga mais com guia. Então hoje, né, eu tô lá faturando na minha empresa, o dinheiro, o cliente paga cheio, e realmente eu fico com o dinheiro do imposto e eu tenho 30 dias ou 90 dias para recolher. Então os empresários acabam gerando esse fluxo de caixa contando já com esse dinheiro do imposto. Agora isso não acontece mais, porque eu não recebo mais esse dinheiro. Então eu tenho 2 críticas graves nesse ponto que baseia na minha visão. Primeiro, nós vamos pagar o imposto mais caro sim do mundo, porque os Estados Unidos pagam 7. Eu vou pagar 27 no Brasil. E número 2, eu não tenho mais esse dinheiro no tempo para pagar, ele já é automaticamente cobrado de mim. Então, na verdade, quem saiu ganhando muito foi o governo. Sem dúvida, isso que eu O digo. governo acabou destruindo a maneira que tu tinha ainda um pouquinho de levar o dinheiro com o imposto que tu pagaria e o imposto já ficou alto. Mas agora, vamos esquecer todo esse ponto, que eu espero que você já tenha entendido. Vamos entrar no que mais me preocupa. O microempresário e o pequeno empresário ali, como vai ficar para eles o MEI e a microempresa? Esse depende. Por que eu digo depende, né? Todo mundo diz, a reforma tributária não pegou o simples. É verdade. Se a gente olhar o texto da lei, nada fala lá sobre o simples. Então o cara do simples, eu tô bem porque nem não simples me nem atingiu. MEI, né? Exatamente, porque o MEI sempre tem o regime jurídico do simples. Mas o que acontece com o simples? E aqui tem que cuidar demais. O simples que é fim de cadeia, que é o que vende para o consumidor final, esse não é atingido. Esse pode esquecer, toca a vida como se nada tivesse acontecido, continua com as mesmas alíquotas, com o mesmo faturamento, não muda absolutamente nada. Onde é que está o problema? É o simples que é meio de cadeia, é o B2B. Tá? É o simples que vende para outra pessoa jurídica, é o simples que fabrica lá o chipzinho do celular, por exemplo. Por que isso, gente? Esse é um regime que trabalha com créditos. Tá? E essa reforma, ela foi feita para aumentar a arrecadação, sim, mas principalmente para combater sonegação. Como é que vem o crédito agora? Muita gente está acostumada, mas já tem crédito de ICMS. Como é que funciona hoje, por exemplo? Eu tiro uma nota dizendo, olha, está aqui o valor do ICMS, eu tiro uma nota, essa nota serve para a pessoa se creditar. Agora ela não serve mais. Tu pode ter a nota que tu quiser. Só vai gerar crédito se esse imposto for pago. E aí o split entra com uma força muito grande, porque na hora que eu pago lá o meu cartão, o telefone, e o governo já recebeu, eu gero crédito. Então, tu que é empresário, que está lá no meio da cadeia, eu vou comprar do meu fornecedor. Eu sou indústria, eu só vou me creditar se o meu fornecedor pagar o imposto. No sistema do split, para esse empresário é maravilhoso. Tu tem os dois lados, Rodrigo. Porque daí o que acontece? Eu vou me creditar. E esse crédito vai funcionar para bater o valor do imposto. O que a gente vai ter? Nós vamos ter um mecanismo, uma conta corrente de crédito e débito, e o governo vai fornecer isso. Toda vez que tu pagar, tu credita. Toda vez que tu comprar, tu debita. É isso que vai funcionar. E tu vai ter uma conta corrente, a tua empresa, se tu quiser, tu cadastra o teu CNPJ e eles vão fazer esse controle. Então, assim, eu tenho crédito, eu tenho que pagar o imposto, ele automaticamente vai compensar da minha conta corrente. Ele não vai nem me perguntar, isso tudo vai ser automático. No final do mês, ele só vai me dizer, olha, Fernanda, tá aqui tua contabilidade, tá de acordo ou não tá de acordo. Então, o que é importante? Eu preciso me creditar. Quanto mais eu me acredito, menos imposto eu pago. Então, esses 26%, 27%, ele não vai ser 26%, 27%, porque eu vou me acreditando. Então, tu pega um supermercado, por exemplo, que compra muito, ele vai se acreditar muito. Tu pega uma indústria, ele vai se acreditar muito. A indústria talvez até baixe o valor do imposto. Então, tu tem que saber onde é que eu tô na cadeia. O que eu faço? E aí, qual é o problema do simples? O simples não passa crédito. O simples, ele não recebe crédito e ele só passa crédito, ele passa, mas ele passa no percentual que ele paga de imposto. Então, se eu sou lá no simples e eu pago 6%, a pessoa que vem depois de mim, o meu cliente, ele não vai se acreditar nos 27% do IVA, ele vai se acreditar com 6%. Então, o simples pode ficar extremamente desinteressante. E aí ele tem que fazer uma análise. Vale a pena ficar no simples ou não vale? E aí a lei trouxe uma alternativa. Eu sou do simples,
mas eu passo, em tese, eu passo muito crédito porque eu só trabalho com pessoa jurídica. Bom, tu tem a possibilidade de recolher o IVA, CBS e IBS fora da DAS, que é o documento do Simples. Então, eu posso recolher todos os impostos com 6% do Simples e o IBS e CBS eu vou pagar 27%. Vale a pena? Gente, tem que fazer conta. Tem muita gente já fazendo conta e já se viu que, em muitos casos, vale a pena recolher o IVA por fora, porque o teu imposto baixa. Vai acreditar todo e vai dar um melhor resultado final. Exatamente. Então, assim, ó, o que eu estou dizendo para todo mundo? 2026, ele é um ano de teste? Sim. O Simples só vai contar para o ano que vem? Sim. Começa a entender o teu negócio. Muita gente acha, eu simplesmente vou pegar meu produto e vou botar 26% em cima, tá resolvido. Não faça isso. Eu digo isso porque tem muita gente fazendo cálculo, fazendo essas previsões, e já se enxergou que muitas pessoas fazendo isso estão diminuindo a sua margem de lucro. Aumenta o valor do produto e diminui a margem de lucro. Não é negócio. Então, tu tem que ver assim, ó, eu vendo, aí quando eu falo, as pessoas às vezes criticam, eu tenho 4.200 produtos. Tu tem que fazer uma precificação diferente para todos os 4.200 produtos, porque eu tenho que saber de quem que eu compro. Eu compro do Simples? Vale a pena? Ou eu vou passar a comprar de uma empresa do lucro real? Ou eu vou negociar com o Simples para manter ele? Eu vendo para quem? Daqui a pouco eu compro medicamento. Tem alíquota reduzida. Eu tenho que saber o que eu compro, qual é o material que eu uso. Eu estou na área do ensino. Então, assim, é muita coisa. Agora, em resumo, vou dizer, o governo conseguiu nos deixar louco, o imposto ficou maior e ele vai fazer gerir o nosso dinheiro rapidamente para o bolso dele. Não tenho dúvida que vai funcionar no sentido tecnológico, para o Brasil ele está sempre à frente, mas eu ainda sigo, na minha opinião, que não foi bom, porque isso aí vai... Porque se nós tivéssemos um retorno de governo para nós, isso é uma outra história, eu estaria dizendo que seria muito bom, mas hoje eu digo que não é bom. Então, o próprio MEI, ele vai ter que procurar um contador, porque pelo que eu entendi, o MEI está no processo do Simples e ele pode ter todo esse detalhe se for produto com... Sim, todo mundo tem que fazer um estudo da sua empresa. Isso é fundamental. Fica aqui para você que é MEI e Simples. Você vai ter que ser profissionalizado. De alguma forma ou de outra, você vai ter que ter um contador que oriente você, porque senão vai ter muito problema no teu negócio. Exatamente. Queria te agradecer. Queria dizer... Deixa eu só dizer mais uma coisa que é importante, Rodrigo. A reforma ela começa já em 2026. 2027 a gente tem o CBS. O IBS ele só entra em 2029. E ele vai entrando aos pouquinhos até chegar em 2033. Então, pessoal, nós temos 7 anos pela frente. São 7, ela não é do dia para a noite que ela entra, mas ela vai articulando daqui um ano, ela começa a modificar. Ela começa, mas ela começa em percentuais baixos, tá? Okay. Mas é o período que a gente tem para quê? Para justamente entender o meu negócio, ajustar a precificação, ver o que eu faço para eu não fechar as portas da minha empresa, porque daqui a pouco é isso que vai acontecer se eu parar para me preocupar com isso lá em 2027 ou em 2030. Já não tem como resolver. Já não tem como voltar atrás, é isso aí. Boa, que aula! Nos próximos anos, o mercado vai se separar, empresas organizadas e empresas improvisadas, tu acabou de falar. A carga não vai cair para quem não se estruturou. A conta vai ficar mais clara e mais pesada para quem não se preparou, né? Com certeza. Exatamente. O futuro pertence a quem governa com antecedência. Exato. Se você quer entender o jogo, principalmente de posicionamento e melhorar no teu digital, o Código Raiz é a solução. Agora, se tu está pensando tá aqui, caminhar com líderes, como o nível dela, trazendo conhecimento, o ecossistema é a mesa. Exatamente, porque que nem eu digo, Rodrigo, pagar imposto é inevitável. Aqui a gente não reage à lei, a gente governa o impacto. Com estratégia, que é isso que todo mundo precisa. Perfeito. Muito obrigado, fiquem com Deus.